tive que fazer um corte aqui, então continuando, vindo aqui pro Miranda, a aerodinâmica de desempenho. Nós vamos plotar essa curva aqui. E antes dela, os cálculos desenvolvidos seguem aqui esse exemplo 4.1. Então todos os cálculos que são feitos seguem o exemplo. Vou deixar o Miranda aqui à direita. E deixa eu achar aqui o MATLAB. Vou mostrar essa sequência de cálculos para não ficar tão... Vou minimizar isso. Minimizar o command window. Deixar todo mundo aqui de uma vez. KCDI não tem cálculo, conforme eu expliquei anteriormente. E em seguida ele tem um cálculo da tração disponível. Isso aqui é só antecipando um cálculo que a gente vai estar fazendo. E em seguida vem o cálculo de CL e agora já segue aquilo que está sendo proposto no Miranda. Então CL vai ser 2 vezes o P dividido por ρ, V ao quadrado. V ao quadrado vai ser um vetor, então vai ter vários CLs aqui. Então aqui tem a equação normal e você percebe que existem pontos. Os pontos dizem para o MATLAB que os cálculos estão sendo feitos por vetores. Então se você tem uma divisão por um vetor, que está aqui dentro, você tem que colocar um ponto. Assim como mesmo quando você tem um produto por um vetor, você tem que colocar um ponto aqui para sinalizar para o MATLAB. E você também coloca um ponto quando você está levando ao quadrado. Então são sinalizações que são operações feitas com vetores. Senão ele não consegue executar, ele vai entender que você está operando só uma variável e aí ele se surpreende porque tem várias variáveis. Você tem que avisar para ele. E o ponto sempre vem antes da operação, porque a leitura do MATLAB para os cálculos é feita da seguinte forma. Começa da esquerda, vai para a direita, começa da esquerda, vai para a direita e vai descendo. Então, se ele pega aqui CL, ele vai saber que CL vai ser atribuído um valor, que vai ser 2 vezes o W. Em seguida, o ponto do MATLAB tem um vetor aqui, dividido por 0 ponto vezes o vetor que está aqui. Então, essa é a leitura que o MATLAB faz. Em seguida, tem o cálculo de CD, que é dado pelo cálculo de CD0 para arrasto parasita. Esse arrasto é devido à fricção ou rugosidade do material com o ar. Então, a área molhada da aeronave vai estar em contato com o ar e isso vai estar arrastando a aeronave para trás. Isso vai gerar uma constante, essa constante chamada de CD0, coeficiente de arrasto parasita, e é uma constante. Isso é obtido no final do projeto, de forma precisa, porque é quando você vai ter toda a aeronave dimensionada. Então, CD0 você pode estar estimando para ser 0.05, porque você sabe que sim. Não que você saiba, mas na teoria é um bom valor que você está estimando para estar fazendo seus cálculos e ter uma confiança de que você não está superdimensionando ou subdimensionando. Em seguida, a constante de proporcionalidade vai ser multiplicada pelo CL ao quadrado. Toda essa parcela aqui não é esse produto e essa potência aqui são chamados de arrasto induzido, CDI, que é o arrasto gerado a partir da sustentação. Você pode estar estudando melhor sobre os arrastos lá na parte de aerodinâmica do Miranda. E aqui você chamaria de CDI. Isso de arrasto induzido, ele varia com sustentação. Quanto mais sustentação, mais arrasto. Mas não tome isso como regra geral, porque a asa pode ser tão eficiente ao ponto de sempre gerar mais sustentação do que arrasto. Mas isso é problema para a aerodinâmica. Em seguida tem um cálculo da tração requerida, aquilo que você precisa. Você está calculando o quanto de tração você precisa para colocar o avião para voar. Isso é requerida. Em seguida tem os cálculos de arrasto parasita e induzido, só que em termos de força, agora está transformado em Newton. E antes você tem CD0 e CDI, que são coeficientes. E eles são adimensionais. No momento que você multiplica por meio de ρ ao quadrado vezes S, você tem a dimensionalização desses termos. É isso que acontece aqui. Então faz o cálculo das forças. Agora resultando em Newton. Em seguida, é utilizada a função simbólica aqui do MATLAB para se obter as velocidades mínima e máxima da aeronave. E aqui nessas velocidades, acontece o seguinte, é calculado o CL, e esse CL vai ter uma velocidade. Não, antes disso, vamos identificar quem são as velocidades mínimas e máximas a partir do gráfico que a gente vai estar obtendo. Então aqui é a repetição dos cálculos para várias velocidades. Você pode ver aqui que você vai ter velocidade, tração disponível, D0, DI, TR, para várias velocidades. Isso daqui vai ser plotado. E a gente está trabalhando agora, já que já fez os cálculos, na identificação das velocidades mínimas, de tração mínima e de velocidade máxima.
Então a gente vai obter, conforme aqui à esquerda, as velocidades mínimas e máximas. E quando é que essas velocidades, qual que é a condição necessária para que essas velocidades ocorram? A condição necessária é que a tração requerida seja igual ao disponível, em dois pontos aqui da curva. Então você tem que igualar duas equações, no momento que você for fazer uma solução mais analítica, ao invés de visualizar no gráfico e plotar o ponto. Então é isso que é feito aqui. A gente quer, no momento que as duas trações vão ser iguais, encontrar essa velocidade que as duas trações são iguais. Então por isso define essa simbólica V, ou seja, é essa variável que eu quero encontrar o valor. Então CL vai ser uma quantidade de constantes aqui com V sem estar definido, assim como CD. Com CL e CD, em seguida vem o coeficiente da tração disponível. O que é o coeficiente da tração disponível? Nós vamos obter agora pelo Excel, porque por lá é bem mais didático de estar mostrando para você. Então, o que acontece? Esses aqui são os gráficos que a gente obteve ali para nossas análises da aula anteriores. E nós escolhemos aqui a hélice do motor AS61 APC13x4, que no caso é a curva azul. Então, o que a gente pode obter aqui? A gente sabe o comportamento da tração disponível em função da velocidade. Porém, a gente pode estar obtendo também uma descrição dessa curva, a equação que vai definir o comportamento dessa curva. Para isso ser feito pelo Excel, vamos botar o botão direito após selecionar a nossa curva, adicionar a linha de tendência. Então, a gente vai obter uma linha aqui reta, coeficiente angular negativo. O que você vai fazer? Vai colocar em polinomial, porque você percebe que na forma linear ela não está descrevendo o comportamento da linha azul. Então você tem que mudar o formato. Então você muda para polinomial de ordem 2. E aí você vê que a linha pontilhada azul praticamente está coincidindo com a linha contínua azul. E aí você desce aqui, exibir a equação no gráfico. E aqui você vai ter os coeficientes que vão descrever o comportamento dessa curva, ou seja, x vai ser v e y vai ser d. Vai ser td. Você vai ter um valor de tração disponível para várias velocidades. É só colocar aqui o valor da velocidade que você quer saber a tração que você vai estar obtendo. Então, o que a gente está fazendo ali no MATLAB? É utilizando a função PolyFit de velocidade por tração disponível para adquirir a equação que vai descrever o comportamento daquela curva ali. A gente coloca o 2 para dizer que é do segundo grau, quadrática. E em seguida, você vai dizer para o MATLAB que você vai fazer uma operação. Vai se definir a equação EQN, caso a variável EQN, que vai ser constituída na seguinte operação. Coeficiente TD1. Então, vamos executar o código até essa parte, para que isso fique mais visual. Consegui deixar visual ali no Excel. Agora a gente precisa ver como que o MATLAB obtém esses valores para a gente. Vamos aqui no nosso command line. Ah, não é no command line, aqui do lado mesmo. Olha só. Então a gente observa aqui menos 0.031, menos 0.2754, 39.74. Acredito que são os mesmos valores aqui, quase os mesmos na verdade, mas se permite estar fazendo uma boa estimativa aí do comportamento. E com esses coeficientes, você vai ter na primeira coluna, no caso 0.03311, vezes o v ao quadrado. Então, a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, que é justamente esse formato de equação que a gente obteve no Excel. Isso daqui, que vai descrever o comportamento da curva da tração disponível, vai ser igual. Aqui são dois iguais, aqui um é um igual lógico, não um igual de atribuição de valor. É igual ao peso dividido por CL e CD, que é a tração requerida. Vai ser igualado os dois valores. E K vai ser igual à solução da equação em função de V. Então você vai encontrar os valores de V que vão estar zerando a equação. Solve a equação para V. E quando esse solve aqui executado, ele vai te dar um valor tipo simbólico, uma variável que não é numérica, mesmo que já tenha uma solução. E aí você converte isso daqui para tipo double, ou seja, a variável de precisão dupla. E aí você vai conseguir ver os valores. Porém, quando você
você faz essa solução aqui. Vamos habilitar de novo para a gente poder estar vendo. Nós obtemos aqui, pelo fato de ser uma parábola e poder se cruzar em mais pontos, dois valores negativos e dois positivos. Só estamos interessados nesses dois positivos aqui. E para que a gente retire esses dois valores positivos, a gente fala que o vetor velocidade mínima máxima vai ser igual a k, em que os valores de k deverão ser somente aqueles que são maiores que zero. Então é essa operação que é feita aqui. Passado isso, é feita a mesma ideia aqui para a obtenção da velocidade para a tração mínima. Vamos ver aqui no Miranda quem ela é. Vamos ver, ela está sendo indicada aqui pelo ponto B e ela ocorre quando o arrasto parasita e o arrasto induzido são iguais. Quando eles são iguais, você vai precisar da menor tração requerida para o teu avião. E assim você obtém a condição de máximo alcance. Você está com menos arrasto sendo gerado no avião. E o que é feito aqui é igualar as duas equações de força para arrasto. E novamente o V se torna uma variável simbólica. Então é feita a mesma ideia aqui de K. O K vai ter somente os valores positivos. Mas na verdade nem precisa, acaba sendo um desperdício aqui computacional, porque só vai ter um valor. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai aparecer mais um valor para K. De fato ele acaba trazendo valores, inclusive complexos aqui. Então, eu falei que era desperdício computacional, mas não é. Para K maior do que zero. Já é suficiente, você vai obter o teu valor de K de velocidade de tração mínima. Em seguida vem plotagem. Isso daqui eu já não me atenho mais de estar explicando. Que é uma parte mais básica, você pode estar precisando como fazer. E assim a gente obtém o gráfico. Mirando, vamos executar aqui somente aquela parte do script, vamos voltar para cá. Lembrando que tem um hyperlink para estar utilizando. Então você quer analisar somente essa parte do script, coloca o mouse aqui dentro. Você aperta um Ctrl do lado direito do teclado, Enter. Então você vai ter aqui o gráfico. Vamos colocá-lo para fora aqui da janela. E alguns resultados já mais didáticos. Então a velocidade mínima resultou em tanto, 8,84 metros por segundo. A velocidade máxima resultou em 25. A velocidade máxima de eficiência aerodinâmica em 21 metros por segundo. Então eu vou abrir aqui novamente o TRTD só para fazer uma correção. Pronto, tava feio. Se eu executar novamente, pronto, agora tá mais visualizado o nosso print. Vamos voltar para cá, uma curva que a gente obteve. Então a gente só precisa fazer uma observação em relação às curvas que a gente está vendo aqui. Primeiro, na linha laranja nós temos a tração disponível, que ela cai de velocidade. A gente observa que ela é uma curva bem suave, ela não tem quebras. Quando nós olhamos para as demais curvas, ou seja, as de, deixa eu ver aqui, roxo, arrasto induzido e qual é o nome da outra? Tração requerida, a gente observa que tem umas quebras aqui. E essas quebras ocorrem pelo fato da velocidade não estar sendo bem, de você não ter muitos pontos de velocidade aqui para obtenção da curva. Então, por exemplo, se a gente olha aqui para a tração disponível e coloca o mouse em cima, vão ter vários pontos. Enquanto na tração requerida aqui temos poucos pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa quantidade reduzida de pontos faz com que a curva fique quebrada. E por isso, por exemplo, você vai estar observando que o TR pode não estar coincidindo aqui com a linha laranja da velocidade mínima pelo fato de terem poucos pontos e talvez fosse necessário ter mais um ponto aqui para que elas cruzassem exatamente aqui nessa linha laranja que é referente à velocidade mínima. Isso só não vai acontecer no caso ali da velocidade máxima, elas se cruzam no ponto correto. Aqui já é um pouquinho mais linear, então é previsível. Aqui a gente observa mais não linearidade, fica um pouco difícil, vai precisar de vai precisar de mais pontos. Agora aqui, quando nós olhamos para a velocidade de tração mínima, ou seja, na curva roxa, onde o arrasto induzido e o arrasto parasita se cruzam, já tem um pouco mais de um comportamento linear e fica mais fácil de estar visualizando.
Então é assim que a gente observa. Então no futuro eu recomendo estar dando uma refinada aqui nessa quantidade de pontos. Colocar mais pontos aqui, fazer não de 2 em 2, mas fazer de 1 em 1, por exemplo. Mas lembre-se que a quantidade de pontos aqui, não, a quantidade de pontos dessas três curvas, laranja, roxa e azul, vão ter que ser iguais. Tração disponível não precisa. Então nós fechamos aqui essa parte de MATLAB, de cálculos. E o que a gente observa? A partir do gráfico obtido, pode-se determinar o envelope de operação do grupo moto-propulsor, porém as velocidades mínima e máxima não devem ser atingidas na prática, pois geralmente a velocidade mínima está abaixo da velocidade stall e na velocidade stall ocorre a conversão de toda a sustentação em arrasto, você não consegue mais voar em normalmente uma condição de stall, você está caindo provavelmente, e a velocidade máxima nunca é atingida em voo, essa velocidade aí você não vai conseguir atingir em nenhum momento durante o teu voo. Porém, posteriormente, ela vai ser restringida por outra velocidade chamada de velocidade de manobra. Não marquei aqui, porém, em outro momento vai ser definida a velocidade de manobra, ela vai ser menor que a velocidade máxima aqui, mas ela que de fato vai ser a tua velocidade máxima. Ela pode ser atingida em voo e ela será a sua máxima, ao contrário da velocidade máxima da interseção das curvas, que é a velocidade que tem um nome específico que o Miranda dá e agora não está lembrando dela. Velocidade máxima nivelada, e ela não é atingida em voo, em nenhuma circunstância, a não ser que você esteja caindo. Também observa-se que, quando a raça parasita ou a raça induzida iguala, se obtém-se a menor tração requerida para voo. Vamos voltar para cá. Nosso gráfico, vamos olhar aqui a curva azul, que é da tração requerida, onde está roxo, que é a interseção dos dois arrastos, é a menor tração requerida para o voo. Ou seja, nesse ponto ocorre a maior eficiência aerodinâmica, ou máximo alcance. Logo percorre-se a maior distância possível. Então é isso que a gente pode estar extraindo aqui desse gráfico, essas velocidades máxima, mínima e velocidade de tração mínima. Então aqui a gente tem um envelope operacional no nosso motor, os limites de velocidade dele e o quanto que ele pode ser eficiente. Lembrando que tração estática também é um ponto importante aqui que a gente pode estar observando. Porém, ele é mais trabalhado nas análises anteriores. Então a gente fecha essa parte aqui e vamos ver como que isso vai ficar lá no Excel em seguida.